E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Irmãos queridos, a graça e a paz. Segunda das 7 igrejas, a igreja está em Esmirna. Esta cidade, localizada num braço do Mar Egeu, era uma rival de Éfeso, rival no sentido de comércio, etc. Dizia-se que era a primeira cidade da Ásia em beleza e tamanho. Guarde isso aqui importante para que eu vou falar daqui a pouco. Uma cidade pitoresca, numa encosta sobre o mar, com os seus esplêndidos edifícios públicos no topo arredondado do Monte Pagos, formavam o que era conhecido como a coroa de Esmirna. A brisa do oeste, o zefir, vento do mar, e sopra por cada parte da cidade, tornando arejada e fresca, mesmo durante o verão. Desde o início da subida de Roma ao poder, mesmo antes dos dias de sua grandeza, Esmirna era conhecida como leal aliada de Roma. Essa fidelidade, a lealdade se tornaram proverbiais. Então aqui já temos uma cidade próspera, uma cidade que em beleza e tamanho era a primeira da Ásia, né? Tanto a sua grandeza, seu esplendor de beleza. Tinha edifícios públicos no topo do Monte Pagos, que era conhecido como a coroa, né, de Esmirna. E você vai ver interessante que no capítulo 2, versículo 10, aqui na sequência, a mesma carta aqui, evidentemente, o apóstolo João, instruído pelo Senhor, escreve que vai dar a coroa da vida. E ali eles regozijavam-se, né? Tinham assim orgulho da coroa de Esmirna, né? Uma cidade próspera, rica, bonita, grande, porém uma cidade que se mantinha fiel aliada de Roma, né? Então aqui já temos um problema, uma cidade que é fiel ao Império Romano. No Império Romano você vai se remeter a paganismo, a promiscuidade, a devassidão, ao império, ao homem, ao culto ao imperador, né? Como toda probabilidade, né, a igreja de Esmirna foi fundada pelo apóstolo Paulo, né, porque o apóstolo Paulo andou pregando, e você vai observar em capítulo 19, versículo 10, que todos os habitantes da Ásia, né, ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos, uma instrução bíblica que Paulo andou pregando, anunciando, juntamente com a sua equipe, que faziam o trabalho de proclamação do evangelho. Então a igreja em Esmirna era uma igreja que foi uma das 2 das 7, né, que não foi repreendida pelo Senhor, né? Você pode ver que a igreja de Éfeso, lembra-te de onde caíste, né? Arrepende-te, porque você deixou o primeiro amor, falamos no último vídeo. E esta, quanto a de Filadélfia, você não vai ver uma repreensão, apenas instruções, etc. Provavelmente, o bispo, né, da igreja de Esmirna, na época que João escreveu a carta, provavelmente era Policarpo, né? E este líder, né, esse discípulo de João, ele foi um discípulo direto de João, e ficou pastoreando, ficou ali no bispado de Esmirna, e ele ouviu, ele recebeu essa carta. Se for ele mesmo, assim, os historiadores entendem que de fato foi este mesmo bispo de Esmirna, Policarpo, e ele foi queimado na fogueira no ano 155 depois de Cristo. Você se lembra que João ficou na ilha de Patmos e a carta foi escrita em torno de 96 depois de Cristo, né? Um tempo mais à frente, então Policarpo foi queimado na fogueira, logicamente depois da morte de João. Então, pelo imperador, vou contar aqui, vou ler aqui, né, no meu livro que eu estou seguindo aqui, para eu ter essas bases, e vou falar sobre um fato histórico sobre a vida deste servo de Deus. Foi-lhe ordenado ao bispo de Esmirna, né, Policarpo, dizer: César é o Senhor.
Né? Então você para de falar que Jesus é o Senhor, para de falar que Jesus é o Cristo e diga que César é o Senhor. Mas ele se recusou. Agora eu vou ler aqui. Levado ao estádio, o procônsul instou com ele, impropera a Cristo, ou seja, ofenda, fale impropérios, despreze a Cristo, né? Nega-o e eu porei em liberdade. A isso Policarpo respondeu: por 86 anos eu tenho servido, e ele jamais me causou qualquer mal. Como, pois, eu poderia blasfemar contra meu rei e meu salvador? Quando o procônsul novamente o pressionou, o velho homem respondeu: visto que em vão instas que jure pela prosperidade de César e ignore não conhecer quem sou e o que sou, declara aqui com ousadia que sou cristão, pequeno Cristo, seguidor de Cristo. Pouco depois o procônsul disse: tenho feras selvagens à minha disposição e eu lançarei as feras, caso não te arrependas. Eu farei ser consumido pelo fogo uma vez que desprezas as feras e se não te arrependeres. Mas Policarpo disse: ameaças-me com o fogo que pode durar por 1 hora e então se extingue, mas ignoras o fogo do julgamento vindouro e a punição eterna reservada para os ímpios. Por que demoras? Faça sua vontade. Logo depois o povo juntou madeira e palha, e os judeus, especialmente, segundo o costume, avidamente o ajudavam. E Policarpo foi queimado na fogueira. Então, esse breve relato aqui é para você entender qual é o estado, né, a real verdade, né, a real situação, melhor dizendo, da igreja no primeiro e segundo século. Né? Era uma perseguição terrível. Roma foi assoladora no princípio, foi algo assim terrível mesmo nos primeiros séculos da igreja, e principalmente primeiro e segundo século, né? Deu uma arrefecida lá com o terceiro século, já na questão de 330 e tanto lá, não esqueci agora direito a data, de Constantino e tal, mas eu vou falar em outras ocasiões. Mas enfim, era uma igreja, essa igreja, né, a igreja que Jesus dirige, como se segue, essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então você observou? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A cidade tinha um monte cheio de edifícios públicos, que era chamado de coroa de Esmirna. O seu pastor ali, o fundador certamente foi Paulo, mas na ocasião da carta, provavelmente foi Policarpo, o bispo de Esmirna, e que foi, por não negar Cristo, ele foi, e não enaltecer a César, ele foi queimado na fogueira. Vocês vão me queimar, a fogueira vai durar 1 hora e pouco, 2 horas, 3 horas, sei lá quanto, e vai extinguir. É agora o fogo eterno. Não teve medo de falar a verdade diante dos seus algozes. Né? Muita gente arrega nesta hora, muita gente mostra de fato o que é na hora do aperto. É na hora do aperto que muitas vezes as pessoas mostram o que elas são. Né? Gritam, pulam, esperneiam, batem, brigam, xingam ou confessam a Cristo de fato, de verdade. É interessante que essa igreja, né, como diz a palavra, né, eu sou o primeiro e o último que estive morto e tornou a viver, ou seja, aquele que estava vivo mesmo quando morto. O que vive eternamente. Como no início das outras cartas, assim aqui, a autodesignação de Cristo se encontra em bela harmonia com o caráter geral da mensagem de Cristo, o vencedor da morte. O que vive eternamente está apto para dizer como o fez nessa carta: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. 2, verso 10. Você vai observar um grande contraste com as igrejas atuais. Eu vou repetir que as cartas são para todas as igrejas, ou melhor ainda, eu gosto de dizer para a igreja, né, de Cristo. Eu falei no primeiro vídeo, ou num dos primeiros vídeos, sobre que realmente eram cartas para as igrejas que existiam, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, mas que seriam lidas em todas as igrejas porque é uma carta para toda igreja de todas as épocas. Né? Repito que aqui no dia de hoje tem igreja igual a Esmirna, tem igreja igual a Filadélfia, tem igreja igual a Laodiceia, tem um povo de Deus que vai seguindo assim. Então observe o que o que João escreve, né? O que Jesus dita para João escrever. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Aqui o sentido é extrema pobreza. É o que ele quis dizer. Aquelas pessoas eram frequentemente despedidas de seus empregos como resultado da sua conversão. Na verdade, diga-se logo que eram geralmente pobres quanto a bens terrenos. O que acontecia é o seguinte, eu já falei até em minhas pregações, se você observar no meu canal, se você que segue, você já viu falar isso algumas vezes, era uma perseguição ferrenha. Ser cristão era sinônimo de perda de posse, de perda de terreno, né?
o agricultor, o pequeno agricultor que tinha na sua pequena propriedade com seus rebanhos de gado, de ovelha, de plantação de trigo, alguma coisa, em converter-se, ou então sendo convertido, forma mais correta de dizer, eles eram excluídos, né, da sociedade, eles eram perseguidos, havia ali eram depostos dos seus cargos se fossem cargos públicos, por exemplo, eles perdiam suas casas, perdiam seus bens e se tornavam pobres. Então você vai observar aqui na leitura que nós fizemos, eu vou dar uma passada de olho aqui, rapidamente, é uma das mais curtas, né? E diz assim, ó, conheço, verso 2, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não pode sofrer, perdão, estou em Éfeso aqui, perdão, aqui, cadê? Deixa eu voltar aqui, do lado aqui, ó, Esmirna. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu sou o primeiro, sou o último, comigo começa, comigo termina. Eu fui morto, mas mesmo morto estava vivo e agora estou vivo pelos séculos dos séculos porque eu sou o Senhor da morte, venci a morte. Não temos a morte, pronto. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E é blasfêmio do que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Olha, vocês estão sofrendo, estão sendo perseguidos, estão perdendo suas posses, perdendo seus empregos. Por conta disso, do nome de Jesus, do Evangelho, vocês estão passando até fome. Mas não tenho medo da morte por fome, ou morte por espada ou pela fogueira, porque eu venci a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. A cidade se vangloria da coroa de Esmirna, do Monte Pagos, com seus edifícios suntuosos, bonitos e belos. No entanto, eu tenho uma coroa melhor, que é a coroa da vida. E o interessante é que, a despeito da pobreza, o Senhor fala, eu conheço as tuas obras, eu sei as suas tribulações, e vocês não são pobres, vocês são ricos. Ora, tenta agora ir para o momento, para a ocasião. Pessoas que estavam passando dificuldade por causa do Evangelho. Essa carta vai consolar. Por isso que eu falo que a Apocalipse não é uma carta de desespero, é para o ímpio. Mas para o cristão é uma carta de consolo. Essa carta veio aos irmãos para consolo destes. Observe que tornar-se cristão era um ponto de vista terreno, era um verdadeiro sacrifício. Isso significava pobreza, fome, prisão e com frequência a morte por meio de feras e de fogo, ou de fogo. Mas o Senhor fala, eu conheço as suas obras e vocês são ricos. Vocês não são bons, vocês são ricos. Olha só, o Senhor diz a esse, crente de Esmirna, que não deviam sentir piedade de si mesmos, podiam parecer pobres, mas na realidade eram ricos, a saber, de bens espirituais, ricos da graça e de seus gloriosos frutos, né? Você vai encontrar alusões sobre isso em Mateus 6:20, 19:21, Lucas 12:21, né? Que conforto para aqueles crentes perseguidos era o entendimento de que seu Senhor sabia de tudo isso. Eu sei que estão passando por isso. Eu sei das adversidades. Agora você imagina uma igreja de hoje, essa igreja pragmática, essa igreja endonista, que esse hedonismo aí, que é? Não sofre, não quer sofrer, não podemos sofrer, sofrimento não, peraí. Nós somos de Cristo, nós somos cauda, não somos cauda, somos cabeça, somos mais que vencedores, e vão pensando, vão pegando versículos, verdadeiramente versículos bíblicos, mas a parte deles sem o contexto, ou até mesmo inteiro, mas sem o contexto. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Então não entendem, não buscam saber o que quer dizer de fato isto, e principalmente no seu contexto, porque o contexto vai designar o que o texto, aqui o texto se aplica. Então começam então a existir essas igrejas pragas dos infernos, como por exemplo as igrejas que têm a teologia da prosperidade. É uma praga do inferno, é coisa do Satanás. As pessoas têm na mente que ser cristão não pode padecer, não pode sofrer. É claro que ninguém quer sofrer, ninguém quer padecer. Quem quer ficar desempregado? Né? Como é horrível você não ter no dia do seu pagamento, no dia que as pessoas costumam receber aqui no Brasil, a maioria é quinto dia último, os aposentados do dia 2 em diante, né? Uma coisa assim. Algumas empresas pagam pagamento e vale, né, no dia 20, pagamento no quinto dia útil, então é mais ou menos assim. E quem quer ficar desempregado? Ninguém quer sofrer. Quem quer estar doente, né? Quem quer sofrer com câncer, sofrer com o que seja o Covid, que negócio tenebroso que eu já tive, foi tenso demais, né? Como por exemplo, esses dias aqui no trabalho está lotado, mas lotado. Trabalhamos ontem, mas muito nível hard, por conta de toda a questão da pandemia e também por causa dessa nova gripe, né? H3N2. H2N3, um negócio assim. Me fugiu agora. Mas enfim, o problema é, ninguém quer sofrer. Mas a igreja é instruída e é advertida, e é, melhor dizendo, ela é
ela é ensinada a saber que ser cristão é sofrer por Cristo. Ele falou, por causa do meu nome vocês vão ser perseguidos. Olha bem, então eu conheço, vocês são ricos de bens espirituais, vocês podem até estar na pobreza financeira, mas espiritualmente vocês são firmes porque vocês anunciam meu nome, não negam meu nome, não fogem da raia. E tem uma coisa, e eu conheço vocês, que vocês sofrem, e conheço também a blasfêmia daqueles que se dizem cristãos e não são, judeus e não são. Olha, conheço as tuas obras, então ele sabe as obras. E tribulação, sabe o sofrimento. E pobreza, sabe por que vocês estão pobres por causa do nome. E são ricos por conta disso. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que és de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Né? Então aqui, a blasfêmia dos que si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Esses judeus haviam escolhido Esmirna como local de sua residência, provavelmente porque era uma cidade de comércio. Eles só vilipendiavam o Messias, não só vilipendiavam o Messias, mas ansiosamente acusavam os cristãos diante dos tribunais romanos. Como sempre, eles se enchiam de maldade contra os cristãos. Leia isso em Atos 13:50, Atos 14:2, Atos 2, 5, 19, Atos 17, 5, Atos 24, 21. Você já vê os cristãos, os judeus sendo algozes perseguidores dos cristãos, com inveja, com ira, com ódio, com rancor e com peso de morte. Esses pretensos judeus podiam considerar-se sinagoga de Deus, mas eram, na verdade, sinagoga de Satanás, o principal acusador da Irmandade. Presta atenção agora. Além da pobreza que tinham, por causa de perder emprego, perder as posses, perder a terra onde plantavam, onde faziam a sua criação de gado, de galinha, de que seja, que fosse, eles ainda tinham os algozes ali diante dos tribunais judeus, e que se infiltravam no meio dizendo serem cristãos, mas não eram falsos, né? A Bíblia fala que eles dizem judeus não são. Por que falando de judeus? Porque a igreja começou de fato com judeus ali, né? Aqui nós estamos na Ásia, né? Entre os gentios. Então chegava aqueles dizendo que não, né? Mas ali na verdade eles estavam somente somando males para si mesmo, acusando os santos. A igreja foi perseguida terrivelmente, né? Terrivelmente. Hoje os crentes mimizentos, crente borocochô, crente meia boca, desculpa a expressão, qualquer coisinha já está largando, desistindo, parando, querendo. Onde está Deus quando meu filho morreu? Onde está Deus quando eu fiquei doente? Meu, está no mesmo lugar dele sempre, no trono de glória, de poder, de graça, sob o controle, tendo tudo sob o seu controle. Ai, mas ele controla tudo, irmão, né? A gente fica desesperado, rouba meu carro. Quem que vai querer que eu roube o carro? Misericórdia. Eu tenho um pois aqui, misericórdia de roubar, mas aí, Deus não vai ser glorificado se for roubado o meu carro? Deus não vai ser glorificado se porventura uma catástrofe acontecer e eu perder um ente querido? Deus é glorificado em tudo, ou ele não é Deus, irmão. Ou você não serve dele, né? Conheça as tuas obras, a tua tribulação, o teu sofrimento. E a blasfêmia dos que se dizem cristãos, ou judeus, e não são, mas são as sinagogas, são lugar de culto, de ensinamento e de culto pagão ao próprio Satanás. Olha bem, sinagoga de Satanás. Aí o autor aqui desse livro, né? Eu estou lendo aqui, eu estou fazendo como uma base aqui aquele livro que eu até indiquei no primeiro vídeo, Mais que Vencedores, de William Hendricks. Eu estou usando ele como base, embora tenha outros livros, tenha outras coisas, mas basicamente estou usando ele que está bem interessante. E ele coloca assim uma coisa que já falei, eu me lembro até quando colocaram o Alcolumbre como presidente da Câmara, no Senado, e está escrito assim, ó: como qualquer um pode dizer que os judeus de hoje são ainda, num sentido especial, glorioso e preeminente, o povo de Deus? É algo além do que eu posso entender. Isso aqui o autor diz, e eu falo a mesma coisa, repito com ele, eu sigo aqui, eu faço coro com ele, né? Porque eu me lembro quando colocaram o Alcolumbre lá como presidente do Senado, agora nós temos um judeu, ele é de origem judaica. E daí, cara? Eu queria que você indicar meu vídeo aqui, Israel é o relógio de Deus, está no meu canal, gravei aqui em casa, lá na sala. Israel é o relógio de Deus? Então, queridos, assim, sabe, não, porque se eu chegar no lugar, eu tenho barba, né, agora é mais baixa por causa do meu trabalho, que eu não posso deixar grande, estava maior quando eu tinha saído da Santa Casa, estava bem grande. Se eu chegasse no lugar, eu sou judeu, sou fulano e tal, meu nome é Isaac, pronto, já ia as agendas iam abrir, chegou o irmão, só por isso, meu Deus do céu, né? Em Cristo não há bárbaro, grego, todo mundo em Cristo aí sim não há diferença, né? Muito bem. Porque todos foram nivelados como pecadores, mortos em ofensa,
E quem está em Cristo é nova criatura, justificada e perdoada. Perdoado e justificado diante do Senhor. Deixa eu ver o vídeo, já deu 20 minutos. Né? Então, eles não são mais o seu povo, né? Então, eles não são mais o seu povo. Vou ficar mais um minuto, vou passar um pouquinho isso aqui, irmão, para não fazer outro vídeo desse assunto aqui, tá? Tem vídeos que eu vou ter que falar de uma mesma carta, mais de um vídeo. Mas eu vou seguir mais um pouquinho só para eu encerrar aqui, irmãos. Então, o próprio Salvador chama aqueles que rejeitam o Salvador e perseguem os crentes verdadeiros, os crentes verdadeiros, né? De sinagoga de Satanás. Então, olha bem, o próprio Jesus chama aqueles que perseguem, que não reconhecem o judeu ortodoxo, não reconhece Jesus como Messias, como Senhor, como Salvador. E esses, pelo texto que nós temos em Apocalipse, são chamados de sinagoga de Satanás. E eles aqui, eu vou ler de novo, o próprio Deus chama aqueles que rejeitam o Salvador e perseguem os crentes verdadeiros de sinagoga de Satanás. Eles não são mais o povo de Deus, eis que o diabo está para lançar alguns na prisão, alguns de vós dentro da prisão para ser exposto à prova. Então, esquece esse negócio que judeu é um povo especial. O judeu foi especial no sentido que dele veio a lei, dele veio o Messias, né? Tal. Porém, para essa igreja tem que ser em Cristo, tanto judeu quanto gentio. Se não for em Cristo, tanto não for convertido a Cristo dentre os judeus e os gentios, não tem conversa. Lê lá em Apocalipse. Em Efésios, né, que ele derrubou a parede que há divisão entre nós, a parede de inimizade, e agora fez os dois povos um novo homem, um povo só. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser disposto à prova. Por trás dos perseguidores romanos, vemos os judeus cheios de inveja. Então tem os romanos perseguidores, tem os judeus cheios de inveja, né, de inveja maligna e de ódio contra os crentes, acusando-os perante os tribunais romanos, né? E esses judeus, por sua vez, eram instrumentos usados pelo próprio diabo. O diabo lançaria alguns em prisão, o que geralmente significava morte. Mas enquanto Satanás estivesse tentando os crentes, Deus, por essa mesma aflição, Deus usando a mesma angústia, a mesma aflição, os estaria provando, testando e examinando. Lembre-se que Satanás não passa de um cachorro na coleira de Deus, né? Tem um vídeo meu no canal, o Deus Soberano, ou acho que é o Diabo Sem Pinturas e o Deus Soberano, alguma coisa assim. Eu falo bem essas coisas. Então, mas mesmo enquanto Satanás estivesse tentando os crentes, Deus, por essa mesma aflição, os estaria provando, testando, examinando para ser posto à prova. Essa tribulação duraria 10 dias, isto é, um tempo definido, cheio, ou seja, completo, mas breve. Um povo definido. O tempo é este. O tempo fechado, cheio, né? Porém breve. O fato de que a aprovação é por breve tempo é uma palavra dada geralmente como encorajamento à perseverança, né? Você vai ler isso lá em Isaías 26:20, que foi usado demais na pandemia, né? Você lembra? Vou ler aqui. Isaías 26:20. Deixa eu achar aqui rapidamente. Isaías, já estou nele. 34. Foi usado demais. Você viu muita gente fazendo live, postando Isaías 26:20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, e esconde-te só por um momento, até que passe a ira, né? Então ele está dizendo assim, olha, vai ser passageiro, né? Isso aqui foi muito usado na pandemia. Mateus 24:22, né? Se o tempo não fosse abreviado na grande tribulação, nem os eleitos aguentariam, né? Mas por causa dos eleitos, esse tempo foi abreviado. E tem outras passagens, né? 2 Coríntios 4:17, 1 Pedro 1:6 e tal. Então, para ir fechando aqui, ser fiel até a morte não significa meramente ser leal até a morte, mas ser fiel ainda que isso custe a vida. O que quer dizer isso? Muitos pensam em ser fiel até a morte, porque se eu não for fiel até a morte, por exemplo, eu vou viver 70, 90 anos. Aí eu vou chegar, eu tenho que ser fiel, claro, há uma premissa de ser fiel, há um princípio aqui, né? Há um conceito aqui de ser fiel até a morte. Mas você só vai ser fiel até a morte porque o Senhor vai te dar graça para ser fiel até a morte. Mas o que quer dizer o texto? O texto quer dizer ser fiel ante a face da morte. Lembra de Policarpo, queimado? Outros irmãos pegaram. O texto está dizendo, Satanás vai lançar vocês presos, vai perseguir vocês, vai matar alguns. Aí vocês vão ser fiel à face da morte, ante a face da morte. A espada no pescoço. Né?
o facão no pescoço ali, né? Aquela faca de serra que os muçulmanos usam para decapitar cristãos, né? Não é aquela facada que cortou, cai a cabeça para um lado, o corpo para o outro, não, filho. Vai serrando ali, ó, vai sofrendo a dor ali. Nessa hora, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, né? Num momento desse, por exemplo. Então, aqueles que são fiéis é prometida a coroa da vida, a saber, a vida de glória no céu. Ainda que os crentes possam sofrer a primeira morte, eles não serão feridos pela segunda morte, isto é, eles não serão jamais lançados corpo e alma no lago de fogo na segunda vinda de Cristo. Apocalipse 20, verso 14. Esmirna era fiel ao seu chamado para ser um candeeiro. O testemunho de Policarpo, dado na presença dos judeus e de pagãos, foi imitado por outros. Presta bem atenção, mas eu estou fechando aqui, passei um pouquinho, mas estou fechando já. Existe uma igreja mimizenta que está totalmente longe das características de Esmirna, em que o líder é o primeiro a puxar o povo para a prosperidade, para a teologia da prosperidade. Você é próspero, você trabalha, Deus te dá emprego, você estudou, se esforçou e Deus te abençoa, isso é ilícito, né? Deus te deu, coma bem, vista-se bem, ajude os pobres, não esqueça dos pobres. A instrução bíblica é essa. Lembre-se dos menos favorecidos, né? Mas a despeito disto, embora possa acontecer de você ter uma bênção de trabalhar, estudar em uma região, mas tem lugar que não vai ter mesmo, em países, regiões, inclusive no nosso Brasil, com tanta desigualdade social, né? Então você vai ver igrejas muito pobres financeiramente, mas ricas, né? Você lembra que eu li aqui, né? Que muitos desses judeus vieram morar em Esmirna por causa do comércio. Aqui, ó. Esses judeus haviam escolhido Esmirna como local de sua residência, provavelmente porque era uma cidade de comércio. Poxa, uma cidade de comércio, uma cidade rica, uma cidade grande, uma cidade bela, né? Em grandeza, tamanho e beleza, ela sobrepunha todas as demais com crentes pobres. No outro vídeo eu falei, uma cidade rica pode ter crentes ricos que vão compor a igreja sendo rica. Eu falei lá de Éfeso. Uma cidade rica tem onde a gente trabalha em boas empresas, bons empregos, boas empresas, né? E consegue ter o seu sustento bom, tem que ter uma boa condição. E vão ser convertidos e vão ter seus recursos para também ali na igreja serem crentes abençoadores. No entanto, aqui em Esmirna, é bem claro que eles foram extremamente perseguidos e perdiam suas posses e ficavam pobres e tinham até fome. Mas eles eram ricos diante do Senhor, que ante a face das adversidades, eles não negaram o Salvador. Como é que você está lidando com o sofrimento? Quando a adversidade, a morte, o pranto, a dor, o desemprego bate à sua porta. Você sai chutando o balde e blasfemando e xingando, ou você pode ser aquela pessoa que as pessoas vão olhar e vão dizer para você: esse é um cristão verdadeiramente salvo. Só um exemplo rapidinho, eu já contei em outros vídeos, de uma tia minha, irmã do meu pai, que faleceu há algum tempo, tia Madalena. Ela era uma crente fiel e eu fui visitá-la junto com minhas irmãs. Nós alugamos até uma van, não recordo muito bem, uma Kombi, alguma coisa assim. E fomos lá, né? Eu estava sem carro, enfim, fomos até São José dos Campos visitá-la. E ela era bem gordona, bem forte, né? E quando eu cheguei, aquela senhora magra, magérrima, né? Num leito de enfermidade ali. E eu, principalmente, né? Não só eu, mas as minhas irmãs, mas eu principalmente imaginava que eu ia chegar ali uma pessoa batida, cabisbaixa, moribunda, né? Toda, sei lá, doente, né? E eu cheguei ali, a surpresa foi grande. Uma pessoa alegre, feliz, não levantava, estava usando fralda geriátrica, estava usando sonda, estava ali toda debilitada no sentido físico, mas espiritualmente estava vigorosa. Cantou louvores, pediu para tocar um violão, cantar, pediu para e adorava o Senhor, e já era viúva, né? Olha, daqui a pouquinho foi para o mesmo caminho que meu velho foi, que meu tio era, né? Geraldo, crente fiel. E eu estou aqui feliz que dentro em breve, vocês estão tristes aí porque eu estou doente, dentro em breve eu estou com o meu Senhor. Entendeu? Feliz da vida e já descansa nele, aguarda a ressurreição. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. E que, a exemplo de Esmirna, sejamos fiéis, ainda em face à morte.